Olá, meu nome é Andréa Schaefer e essa é uma aula de Sociologia. E aí, tava com saudade? Eu tava. Coisa boa a gente voltar a ter este diálogo. E por falar em diálogo, deixa eu contar para vocês que depois de bastante tempo, com a convicção de que um texto bem escrito, numa redação dissertativa, seja para o Enem ou para as federais, era necessário um casamento entre a sociologia e a redação. Não me lembro, mas acho que em alguma aula eu comentei isso. Uma ideia antiga que eu tinha. Junta a redação e junta a sociologia. Por quê? Porque na maioria das vezes, quase sempre, vou chutar 99,9%, as redações do Enem, 100%, e as das federais, 99,9%, são recortes sociais. São recortes de temas sociais. Então a professora de redação vem e te ensina aquele corpo técnico de como organizar um texto na redação. E aí o que acontece? Quem é o recheio dessa redação que é um recorte social? Eu, da sociologia. Pois então deixa eu contar uma novidade, mais novidadosa ainda para vocês. Nós temos agora um curso que se chama Diálogos entre Sociologia e Redação. Procura aí, tu vai curtir, tu vai gostar. Tem novidade, tem coisa boa por aí, que esse aí já está sendo lançado, fica de olho aí, meu. O tema de hoje, então, é uma provocação. Dentro desse aspecto, né, de nós podermos juntar a sociologia com a redação e podermos auxiliar, né, que eu possa auxiliar vocês na organização de argumentos com consistência ou de soluções possíveis e viáveis, eu preparei uma sequência de aulas onde vocês vão ver essa possibilidade, com alguns conceitos, com alguns referendos, com algumas fontes, onde vocês poderão utilizar no texto que vocês quiserem. A aula de hoje é uma provocação, me conta aí. Gênero é uma construção social? Como assim? Nós que inventamos o masculino e o feminino? Isso! O masculino e o feminino é uma invenção humana. Somos uma espécie animal, fechado? Nascemos então, como todas as espécies animais, macho e fêmea. E assim foi por um longo período na nossa história humana. Até que surge este novo termo, este novo conceito, o do masculino e o do feminino. Então se diz o seguinte, que existe o que é natural e o que é cultural. Natural é da essência. Somos bípedes, trocamos os instintos pela racionalidade, somos capazes de nos comunicar de diversas maneiras, temos um raciocínio lógico, podemos pensar a respeito, somos dotados de bom senso, juízos de valor, etc. e tal. Temos a capacidade natural, então neurológica, de apreender o maior número possível de conhecimento e naturalmente nascemos ou macho ou fêmea. Assim como naturalmente as famílias, né, dos nossos ancestrais originários eram compostos por todos daquele bando, né, daquele clã, daquela família. Esses bandos, originalmente, eles tinham na sua essência os cuidados, a solidariedade, a empatia. Um cuida do outro, por necessidade de manutenção e sobrevivência da espécie. A partir do que não é nosso de essência, não é natural, nós vamos dizer então em sociologia que é uma construção. E no caso dos gêneros, né, masculino e feminino, é uma construção social sem perigo de errar. Tu pode usar sem problemas. Então, nós temos macho e fêmea. Lá pelas cansadas, criamos o masculino e o feminino. Antes de adentrarmos nesta situação, vamos ver aqui uma diferencinha legal e interessante. O que é sexo e o que é gênero? Tem diferença? Claro. Eu sou do sexo feminino, eu sou do gênero feminino, como é que fica isso? Então aqui, o sexo vai definir diferenças anatômicas, fisiológicas do outro, né? Então o sexo masculino tem algumas características anatômicas e fisiológicas que são diferentes do sexo feminino. Já o gênero são noções socialmente construídas, são os papéis sociais atribuídos a este masculino e feminino. Tá dando nó na tua cabeça?
Ainda não? Então não é sociologia. Vamos lá que tem mais indignações e espantos. Estas construções aqui, essas realizações, elas vão sendo definidas ao longo da nossa história por uma série de outras construções que foram sendo feitas. Nós fomos nômades, nós viramos sedentários, nós construímos cidades, nós ampliamos as questões de tecnologia, nós produzimos coisas impressionantes e no correr disso tudo, historicamente falando, o que vai acontecer? Nós vamos ir nomeando estruturas, nós vamos nomeando maneiras de andar pela sociedade, nós vamos conceituando, nós vamos dando nome a todas essas questões. O gênero, então, ele é um produto direto do indivíduo. Nós criamos isso. E tem a ver com estes papéis sociais. Esses papéis sociais começam a ser definidos exatamente em que momento da nossa história? Quando nós deixamos de ser sedentários e viramos nômades e começamos a nos organizar em cidades, né? E começamos a nos organizar. Nós agora já tínhamos umas definições. Antes, eu caçava, eu colhia, eu mulher colhia, caçava, dependendo do que tinha para fazer naquele momento. Não havia uma definição exata. Quem é que está disposto? Vai. Quem é que está aqui? Quem é que cuida das crianças? Não tinha. Mulher faz isso e homem faz aquilo. Isso não tinha. As nossas, ser macho e fêmea tinha a ver apenas e tão somente com a reprodução da espécie. Não havia um papel social. Com o correr desses nossos andares, à medida que a evolução humana acontecia, algumas questões foram se interpondo nessa nossa evolução. E uma delas, a mais significativa, é a criação de um padrão de normalidade para os seres humanos, tá? Um enquadramento que surge de uma junção da igreja com o poder econômico. Então, o poder econômico visto um tempo atrás pelos reis, pelos monarcas, por quem detinha, né, o poder de determinar, de montar cidade, destruir o poder da guerra, enfim. Esse poder, o Estado, esse poder, junto com a questão religiosa, determina um padrão de normalidade para a raça humana. E esse padrão de cara já sai assim. O que é considerado normal? Homens, héteros e brancos. Aí ficou meio xarope. Sou mulher, tô fora. Sou mulher e preta, tô mais fora ainda. Sou mulher preta e sou homossexual. Ferrei. Como é que fica isso? Mas é fato. Esse padrão, que é uma herança de uma organização, né? Como organizar uma sociedade de uma maneira binária, que tem uma forte influência da Igreja Católica, que é uma religião fundamentalista, ou seja, só tem o certo e o errado, só duas possibilidades. Esse padrão vai nortear a organização social praticamente do planeta inteiro. Mas da sociedade ocidental, então, cai como uma determinação. Aí surgem coisas de menina e coisas de menino. Junto com este aporte da religiosidade, vem essa questão da mulher. Como é que era nas religiões antigas? Éramos deusas. Nós éramos as responsáveis pela manutenção, pela sequência da espécie, pela manutenção da espécie. Nós paríamos, amamentávamos. Então, nós éramos tidas como as sábias da tribo. Éramos as pessoas mais importantes que existiam. Nós éramos as pessoas que éramos procuradas para os chás, para as dores de amor, de coração. Nós arregimentávamos, nós decidíamos para onde nós íamos, nós conhecíamos a lua, os astros. As mulheres eram deusas naquele momento. Quando entra, né, esse ascenso, né, dessa religião fundamentalista, para determinar alguns papéis, levando em consideração que o padrão de normalidade agora são homens brancos e héteros, as mulheres passam para um segundo momento, um segundo plano. A justificativa vem de uma questão religiosa, né, que seria a insubordinação da Eva. Né? A Eva é expulsa do paraíso e com ela carrega a humanidade toda do paraíso. Os humanos são expulsos do paraíso naquele momento e isso acarreta um pecado original que vai ser mantido para sempre. Isso está dentro dessa configuração religiosa. E essa mulher, então, essa Eva, né, que ousou querer saber mais do que o próprio homem ou o próprio Deus, que também é um homem, essa Eva, então, vai carregar esse peso
de ser uma subversiva, né? Uma insurreita, uma que não aceita o que está posto e determinado. E para que as mulheres pudessem entender que elas não tinham que ser assim, então surge a figura de Maria, né? Virgem, pura, submissa, e que em função disto ela vai ter a honra de poder parir o Filho de Deus. A partir deste momento é quase como uma escolha, tu quer ser Eva ou quer ser Maria? Então as coisas de menina, né, a socialização, as coisas de meninas e as coisas de meninos, então se chama a socialização do gênero, a socialização dos homens e das mulheres da nossa raça, elas se dão de forma totalmente diferenciada. Se estabelece então um padrão de comportamento para as mulheres e um padrão de comportamento para os homens. Esse comportamento dos homens será sempre num topo de linha. Cria-se assim um conceito social, sociológico, antropológico chamado patriarcado. Tivemos um matriarcado antes. Agora nós vamos partir daqui, teremos um patriarcado. Esse patriarcado, que começa muito antes do nascimento dos Estados-nação, se dá logo depois que deixamos de ser sedentários e viramos nômades. Esse padrão, esse patriarcado que começa historicamente, mesmo não tendo esse conceito naquele momento, desta forma, e se desenvolve desta forma, vai estabelecer essa divisão, né? Esse racha entre o natural e o cultural. E é daí que nasce o racha, essa coisa de estabelecer que o natural precisa ser mudado, precisa ser adequado aos planos sociais e cultural. O produto disso é essa desigualdade entre os homens e as mulheres. A mulher precisa ser frágil, submissa e, de preferência, não ter muitos interesses intelectuais. Já o homem precisa ser grande, forte, guerreiro, provedor, protetor e o mais intelectualizado possível. A partir daí, todo mundo que está me assistindo conhece as consequências. E agora eu quero te fazer uma provocação. Dá uma experimentada em casa hoje e tenta escrever um parágrafo, tentando argumentar o teu pensamento a respeito. Tu acha que existe ou não uma diferença entre sexo e gênero? O que te parece isso? Com essas coisinhas poucas que a gente viu aí, o que tu seria capaz de escrever neste momento? Um parágrafo, dando um argumento. Não há diferença? Sim, parece que há. Faz essa experiência e se quiser depois manda lá. Eu dou uma olhada e te dou retorno. Vamos junto? Até a próxima. Te espero.